imensas vezes, e as pessoas perguntam, olha, sei que tu tens 10%, o que é isso, como é que tu vês, precisas de ajuda para quê, o que é que tu consegues fazer, o que é que não consegues, e perguntar sem julgar e sem estar ali para criticar, mas de um lugar de empatia, de olha, gostava imenso de ajudar, não sei como, diz-me tu como é que isso faz, e tentar incluir toda a gente. Quando alguém com um corpo normativo olha para uma pessoa com deficiência, por exemplo, numa cadeira de rodas, pode pensar, ai coitadinha, quem lhe dera ter umas pernas boas para caminhar neste mundo cheio de obstáculos. Mas esse pensamento é falacioso e é pouco produtivo. Provavelmente tudo o que essa pessoa deseja é uma rampa, é uma simples rampa que lhe permita chegar da forma mais autónoma possível onde toda a gente chega. Porque é que essa pessoa deve desejar umas pernas quando tudo o que precisa é precisamente de um mundo com menos obstáculos? Ela é uma pessoa inteira, mas o mundo nem sempre a faz sentir assim. É uma coitada, uma exceção, alguém a quem falta o que os outros têm, mas as pessoas com deficiência não querem olhos, pernas, seja o que for, querem apenas coexistir num mundo adaptado às necessidades de todos e de cada um. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Igualmente, o podcast e videocast sobre diversidade, equidade e inclusão da IKEA Portugal. Eu sou a Ana Markel e hoje tenho comigo a Carolina Duarte. Bem-vinda, Carolina, campeã do mundo de atletismo paralímpico nos 400 metros de T13, mental coach de atletas e palestrante. E eu estava aqui a dizer que ela dá palestras e está na boa, chega aqui e diz, estou nervosa, claro, não pode ser. E tenho também a Margarida Figueiredo, colaboradora da IKEA na área de design de interiores. Obrigada a ambas. E se calhar, Carolina, vou começar por ti. E para contextualizar as pessoas, tu tens uma condição genética chamada retinopatia, é assim? Retinopatia? Sim, a condição genética é no gene CDH3, okay, e que me afeta a visão e o cabelo. Ok. Na visão tenho então esta tal retinopatia. Certo. E no cabelo, pronto, não cresce. É assim, é assim como se vê. Exato, resume-se assim. Nasci assim, cresci assim, pronto, e é de morrer assim, eventualmente. Pronto, exatamente. A questão é como é que foi essa experiência, não é? Porque ainda por cima, no caso da visão foi progressiva, não é? Sim. No caso do cabelo, não sei, acompanhou-te sempre, não é? Sempre, não crescia sim. assim. Portanto, aí havia provavelmente um complexo que não era inibidor da tua funcionalidade, mas pronto, mas que te estigmatizava, provavelmente. Sim, no caso do cabelo. Eu descobri que o meu cabelo era diferente quando entrei no primeiro ano. Ok. Porque até lá, os miúdos, sei lá, com 4, 5 anos, 3, não se veem diferentes, não é? Não existe ali aquela, o teu cabelo é diferente, porquê? Não existe nada disso. Quando eu fui para o primeiro ano, aí sim, levei logo ali, mas pá, no primeiro dia de escola, tipo, tu és careca. E eu, isto é muito estranho. Crianças. nunca ninguém me chamou isto. E eu acho que é engraçado porque eu vou falando das coisas e aí eu vou percebendo o que realmente aconteceu. E eu nunca senti que tenha sido vítima de bullying, por exemplo. Eu era a Maria Rapaz, nessa altura eu ia de saia para a escola, toda muito bonita, e depois comecei a ser muito Maria Rapaz. Andava de boné, para esconder o cabelo, mas como eu era tão Maria Rapaz e jogava futebol como os rapazes, corria mais rápido que os rapazes, eu integrava-me sempre no grupo que normalmente faz bullying às raparigas, não é? Então eu não sofria com bullying nenhum. Era aliada dos rapazes e era amiga das raparigas também. Ok. Então, mas nessa altura eu percebi que havia qualquer coisa em mim que não era tão normal no feminino. Mas fora isso, enfim, nunca tive assim complexos de não ir a lado nenhum por causa do meu cabelo. Okay. A visão, mas havia alguma eu sabia que era diferente da tua parte? Ou não, seja... eu sempre me achei tipo Armadona, sabes? Tipo, não tinha grandes complexos. Claro. Eu sabia que era diferente e achava tonto não me acharem normal, só por causa do cabelo. E felizmente eu nunca criei ali enfim, uma crença de que eu era inferior aos outros, às outras, só por causa do cabelo. E enfim, até hoje estou bem com isso. Claro que houve fases, por exemplo, houve uma altura que eu fugi para Londres, que estava farta de estar aqui, é uma história muito grande, mas fui para Londres e nessa altura decidi levar uma peruca comigo. Porque eu queria sentir o que era ser igual a toda a gente.
Interessante, era como um recomeço, não é? Sim, exatamente, e não queria que me olhassem logo, está aqui com o cabelo assim, deve ter uma doença, ou é doente ou é maluca, era sempre qualquer uma das duas. E há pessoas, hoje em dia há pessoas que acham que eu tenho cancro. E então, mas quanto a isso, eu reconheço que mulheres que passam por um tratamento de quimioterapia, aquelas coisas, ficam com o cabelo assim, ficam fininho, parecido. Sim, claro. E imensas vezes acontece-me ter mulheres para mim, eu já passei por isso, boa sorte, obrigada. O que é que eu vou fazer? Não vou dar a explicar a história da minha vida. A história toda desde que nasceste, exato, pois é verdade. E com a visão, eu fui perdendo visão muito gradualmente. Mas eu na escola eu achava que via igual a todos os outros, mas a minha mãe ia aos professores pedir testes ampliados para mim. Ou seja, uma folha A3 com um teste, era uma vergonha enorme. O meu teste dobrava o teste dos outros. E aquilo era uma vergonha enorme para mim, porque eu vejo bem e estou aqui a levar com testes diferentes. Ou seja, tu não tinhas a informação. Eu só usava óculos. Para mim eu só usava óculos. E então eu ia sempre aos professores, por favor, eu vejo muito bem, a minha mãe está a exagerar, dê-me lá um teste igual aos outros. Às vezes pegava, outras vezes não, mas eu só percebi que via de facto mal com 13 anos, eu jogava ténis e tive que sair do ténis porque já não via a bola do outro lado e já era perigoso, eu já não era competitiva, então, mas coincidiu com a ida para o atletismo. Pronto, então, uma coisa compensa a outra, porque imagino que dessa percepção, essa consciência de que estavas a perder a visão pudesse ser super dolorosa. Sim, eu fiquei triste. Pensaste, não vejo a bola, agora nunca mais vou jogar ténis. Foi horrível, porque eu adorava jogar e nunca mais joguei, não é? Porque, enfim, a probabilidade de levar com uma bola na cara é altíssima. Não era bonito. Sim, mas substituí pelo atletismo onde não era preciso ver bem, não é? Eu via tudo na altura, depois comecei a perder gradualmente ainda mais, mas até hoje em princípio está estável, então estou contente. E como é que é, ainda por cima, pensando que conheceste um pouco a vida antes e depois dessa perda progressiva de visão, tu te sentiste alguma revolta ou conseguiste, eu acho que pronto, na verdade és um exemplo de como o desporto pode salvar um bocado, não é? Pelo menos o teu sentido de identidade. E o desporto salva não só pessoas com deficiência, mas também com outras vulnerabilidades, porque é muito mais fácil a pessoa, quando é boa, ou enfim, quando está ali integrada num grupo do desporto, não interessa, enfim, de onde vem, para onde orientação vai, sexual, sim, se deficiência, se o cabelo é assim, se tem cor, se não tem, raças, é tudo igual ali. E então o desporto é uma ótima fuga à integração. Claro, ali no atletismo estava ótima. Claro que sim. Era igual a todos. Tu, Margarida, o teu papel é um pouco também criar no design de interiores, criar espaço que promova também de alguma forma essa espécie de igualdade para todos, não é? Sim, pode ser assim. Que tipo de desafios é que te surgem? Na verdade, a funcionalidade está sempre presente, não é? Não é só decoração, é muito funcionalidade, depois as necessidades é que são diferentes de pessoa para pessoa. Que tipo de desafios é que te coloca? Por exemplo, uma pessoa no teu caso, Carolina, tens 10% de visão, não é? Sim, nós temos, nós no design de interiores, primeiro parte sempre das necessidades da pessoa para quem estamos a fazer o projeto. Normalmente não acontece estarmos a fazer, poderia acontecer para fazer um hospital ou um hotel, mas normalmente aqui o que fazemos sempre é para clientes particulares e portanto a maior parte, e portanto são pessoas específicas com necessidades específicas e fazemos como fazemos para os outros clientes, ouvimos, fazemos muitas perguntas, tentamos perceber como é que a pessoa vive o espaço. Normalmente uma sala, um quarto, uma cozinha, portanto vamos por divisão e perceber como é que a pessoa vive aquele espaço, quais são as necessidades específicas dessa pessoa ou dessa família, porque pode acontecer haver várias pessoas com necessidades diferentes a usar o mesmo espaço, não é? No caso da visão, há, digamos, quase uma checklist que nós podemos recorrer, não é? Há muitas coisas, como por exemplo usar muitos contrastes, ter muito cuidado com superfícies com brilho ou muito clarinhas, não usar. Usar texturas para diferenciar os espaços, por exemplo, para se conseguir identificar bem cada espaço. Pronto, são exemplos de coisas. Depois identificar, ter etiquetas ou em portas ou nos eletrodomésticos, por exemplo, que podem ser com formas ou em braille, inclusive. Pronto.
Depende um pouco também do nível e da necessidade da pessoa. Tudo isso são coisas que nós podemos explorar, mas também fazer de acordo com o que a pessoa realmente precisa, não é? Certo. Se a pessoa não tem problema nenhum em abrir uma torneira, ok. Se a pessoa tem dificuldade em abrir uma torneira que tem um manipulo de uma certa forma, se calhar há uma torneira com sensor que facilita isso. Depende, de facto, sempre da pessoa. Portanto, nós fazemos as perguntas todas e aí há quase uma igualdade de facto, que é fazemos as perguntas todas a toda a gente, não é? Pois, tentamos perceber cada pessoa. Essa fase, esse processo, essa fase do processo das perguntas é interessante porque muitas vezes nós temos pudor de perguntar quais são as reais necessidades da pessoa, não é? E às vezes fazemos assunções que estão erradas. Sim, muitas. E então imagino que uma pessoa tenha que ir mais ou menos a tatear também para não ofender, se calhar, dizendo alguns disparates que as pessoas que têm o privilégio de não ter deficiência não fazem noção, não têm muito bem a noção às vezes do que é. E há algum momento em que tu pensas assim, meti o pé na argola, não devia ter perguntado isto. Bom, às vezes começamos por estabelecer ali um bocadinho, vamos fazer algumas perguntas que podem parecer um pouco intrusivas, inclusive. Certo. Que tipo de pergunta, por exemplo? Assim, naquelas de chapa 4, o que é que... Perguntas normais? Sim, sim. Sei lá, perguntas que... Quando a pessoa... Sei lá, deixa-me pensar, uma pessoa normal... se a pessoa costuma, quando entra na cozinha, o que é que usa, sei lá. Ok, o que é que mais à mão, o que é que usa primeiro? Exatamente, mas, por exemplo, se for uma pessoa de baixa visão, uma das coisas importantíssimas é ter a organização, é uma das principais questões, é que tem que ser uma organização muito intuitiva e muito consistente, porque as pessoas têm que saber exatamente onde estão as coisas, não é? Mas podes-me corrigir. Mais a luz, sim. E a luz também. A luz também. Na casa parece um estádio de futebol. Lá está, há pessoas que podem precisar de muita luz, há pessoas que podem também já ser sensíveis à luz, portanto idealmente haver uns stores que possam filtrar a luz, não é? Conforme a necessidade ou conforme a hora do dia. Portanto, existem uma série de formas de chegar a essas necessidades. E que muitas são transversais a todas as pessoas. Claro. Porque mesmo uma pessoa que não tem problema nenhum motor, mas podem parecer parecidas, mas depois cada uma tem gostos diferentes, ou gosta de mexer nas coisas, ou organizar de uma forma diferente. Carolina, antes de mais, o que é ter 10% de visão? Explica-me da melhor forma que tu puderes para eu poder calçar da melhor forma os teus sapatos também. Então, imagina, eu estou a olhar para ti, olhos nos olhos, mas eu não estou a ver a tua cara. Ok. Ou seja, tem assim tipo uma névoa, assim tipo um círculo, em que eu só vejo aqui a visão. Estou a ver a Margarida a olhar para mim muito atentamente e a sorrir. Ok, certo. Mas isto também é meio desfocado, mas eu acho que vejo super bem na visão periférica. Eu acho que vejo melhor do que aquilo que eu realmente vejo. Ok. Mas assim não vejo. Então eu tenho que fazer os olhos tipo estrábica, ou seja, eu olho para um lado para conseguir apanhar com a visão periférica a tua cara. Ok. Faço assim, agora já sei onde é que está e depois fico a olhar para ti como se estivesse a ver perfeitamente. Isso também imagino que tenha requerido uma aprendizagem da tua parte para... Tem os meus truques, não? Exato, é isso, coisas, não é? Mas como foi muito, muito gradual, eu fui sempre precisando ajustar mais um bocadinho, mais um bocadinho. Claro que hoje em dia, por exemplo, no treino, há coisas que eu não posso fazer, correr sobre barreiras altas. Eu só vejo a barreira quando já estou em cima dela. Então há coisas que eu não consigo fazer porque, por mais que eu procure a minha visão periférica, simplesmente é perigoso. Claro. E posso cair. Mas não posso correr na rua, acho que à noite. Está completamente fora de questão. Claro. Não vejo buracos, não vejo pessoas, não vejo nada. O que é que eu ia dizer? Mas os meus 10% permitem, por exemplo, eu vou às compras sozinha, faço tudo sozinha, mas para ver etiquetas é um filme. Eu acho que estou sempre enganada quando vou às compras, porque não leio as letras pequeninas. Claro. Por exemplo, não é por estarmos no IKEA, mas enfim, é uma loja onde eu vou bastante, e no IKEA não há enganos. Porque os letreiros são enormes. É verdade. A promoção é a promoção, não tem lá letras pequeninas tipo só se conheces o teorema de Pitágoras, não sei o quê, não é. O desconto está ali, é para toda a gente. E realmente é uma loja super acessível, está o produto e está um número enorme à frente, mas quando vou ao supermercado tem, por exemplo, nos congelados. O preço está lá ao fundo, com mais 20 letreiros. Até para uma pessoa que vê bem, não dá dizer, para ver aquilo, super confusível. E então,
como é que eu vou eu perco horas para ir comprar o papel higiênico e detergente, estou horas porque estou ali a ver os leis, não me vou enganar com a produção. Estou a ver o preço por litro, depois esqueço-me quanto é que era o litro do outro. Mas é um filme enorme, e depois estou com o telefone a aumentar tudo, depois perdi o letreiro, epá, onde é que estava o número? Depois faço contas no calculador, então, enfim, já desisti de tentar poupar dinheiro, não é? Seja o que quiser. Vou comprar o que me apetece. E já me disseram, não, aqui, eu não me lembro em que loja foi, mas aqui não pode estar a filmar, não estou a filmar letreiros. Mas é interessante, porque a pessoa que te aborda não sabe qual é. Não faz ideia. Vê-me com a cara assim em cima do letreiro, não é? Mas não faz ideia do que é que eu estou a fazer. Exato, pode ser só estranho. É esquisita, esta é esquisita. Mas este tipo não sabe, eu não vejo nada, portanto o letreiro pequenino, estou aqui a tentar só aproximar, não estou a filmar nem a tirar fotografias. É que eu acho que na cabeça das pessoas só existe cego, não cego. Sim, ou tem bengala ou não tem bengala. Isso. Ou tem cadeira de rodas ou não tem cadeira de rodas. Tudo o que há à volta disso já é... Exato. Não conta. Sim. Uma vez na universidade estava à espera de ir para a secretaria, tinha a minha senha. E obviamente que eu não conseguia ler o ecrã, tinha que pôr o telefone, aumentar, não me apetecia. Fui perguntar ao segurança, desculpa, em que letra é que está o A? E ela, então está ali no ecrã, não consegue ver. Não. Por isso é que eu estou a perguntar. Se eu estou na mas até deve saber bem dizer a essas pessoas não, porque eu não vejo. Porque eu não vejo. Que é para a pessoa depois ficar bolas. Constrangida. Desculpe, não faz nada, não é problema nenhum. Há bocado estava a almoçar aqui na IKEA e estava um senhor, estava no restaurante e estava um senhor ao telemóvel que estava muito zangado com o estado do país e falava muito alto e só dizia assim: eu só tenho pena das crianças, dos velhos e dos deficientes, o resto pode ir tudo na enxurrada. Estou salve. Se ele mandar no país eu estou salve. Quando a pessoa tem essa som de consciência de meu Deus, a pessoa não vê, o que é que eu fui fazer, não é? Há assim uma certa moral que cai sobre as pessoas. Tu falas disso, eu acho espetacular, não é espetacular, porque isto também é ser condescendente, que é esta capacidade de tu falares desta tua condição e de estarmos aqui todos a rir mas imagina, tu contactavas a Margarida para a Margarida te dar um jeitinho na tua casa. O que é que tu dizias à Margarida sobre o que é que tu precisarias para a tua casa, concretamente? Por exemplo, eu preciso de números grandes para ver bem. Por exemplo, o fogão tem que ter lá o coisinho dos números e da temperatura, ainda por cima apagaram-se os números. Então agora pomos no máximo, depois diminuímos um bocadinho. Assim vai ser. Mas preciso de coisas com números grandes porque não consigo, ou seja, consigo ler números pequenos, mas tenho que estar ali a aproximar, uma chatice. Muita luz, preciso de muita luz. E tens uma filha. E tenho uma filha também. Mas atenção que eu é que metia supositórios, eu é que ponho na seringa, eu é que faço aquilo tudo, faço com os meus números, né? Estou ali a aumentar a seringa, vejo onde é que é, ok, aqui é o 10, pronto. Mas consigo, eu é que faço essas coisas todas, mas claro que dá jeito de ter tudo aumentado para eu poupar tempo. Porque há coisas que eu demoro imenso tempo a fazer, porque não demoro muito tempo a ler, por exemplo. E agora tens a ferramenta do telemóvel para aumentar as coisas. Sim, e eu também tinha, eu estragou-se, mas também tinha uma lupa eletrónica, aquilo ajuda imenso. Só que agora estragou-se, tenho que comprar outra, mas são 4 dígitos o valor. Estou à espera, agora estou à espera. Os obstáculos do mundo normativo, não são só aqueles obstáculos físicos, como também financeiramente. Nós temos direito a isso, mas tem que ir. Eu já fui ao hospital, depois as senhoras não estavam lá da secretaria para entregar o requerimento. Depois do requerimento, a burocracia do costume. O requerimento vai para aí ao Papa, volta e pronto. Então ainda não fiz nada, estou com o telefone. Margarida, que resposta teria a IKEA para dar aqui às necessidades da Carolina, imaginando números grandes, muita luz, e como é que isso se integra? Uma grande dúvida que eu tenho é como é que se integra isso numa casa normal, não é? Para não parecer isso, numa casa à luz, acho esteticamente harmoniosa, vá. Acho que em relação à luz era se calhar o mais fácil, porque podemos ter uma luz regulável que dá para controlar no telemóvel. Okay. E, portanto, também dá nas paredes, né? Podemos pôr os interruptores e tudo isso para qualquer pessoa poder usar, mas também dá para controlar no telemóvel, talvez isso ajudasse a Carolina, em que pode regular, portanto, aumentar, mudar a temperatura da cor, caso isso facilite, não sei. Lá está. Isso era uma das ideias, certo. Né? E depois tentar trabalhar, por exemplo, com texturas, talvez ajude também, não só a visão dos grandes, mas também há coisas que se calhar visual, com a textura. Eu não leio Braille ainda por cima. É uma ajuda, já li porque eu estava no Ellen Keller na escola, então aprendemos Braille, mas depois
não usei e esqueci-me. E parece-me ser super complexo de... Quer dizer, sim, apanha-se o jeito, claro, mas, sim, mas demora ainda mais tempo a pois, ler, exato. então também estão ali. Claro. E tu, como estás um bocado com o pé nos dois... Eu estou nos dois, exato. É isso, percebo que o ler se sobreponha. Eu acho que a nível também da organização, podíamos tentar perceber, ou seja, mas se calhar isso já tens organizado, mas seria onde é que está tudo exatamente e cada coisa ter o seu espaço, não é? O seu sítio para onde volta sempre, não é? Quando há um para bebê, que seja previsível, não é? Para que seja tudo previsível. Exato. Eu acho que qualquer pessoa precisa disso na sua vida e mais ainda quando se tem estas necessidades. Mas quando a tua filha era bebê, é assim, com toda a visão e todas as mãos e pernas do mundo, o pós-parto é de enlouquecer um pouco. Sim, não há cá floreados. Não há floreados sobre maternidade. Eu fui enganada nessa altura, mas não sabia para o que ia. Mas... Aquela ideia e depois tens sempre muito medo de errar e de fazer as neiras e não sei o quê. Sim. Mas lembro-me que uma vez ouvi um podcast sobre... pais com deficiência e falava-se de vários casos, por exemplo, filhos de pessoas surdas, pessoas que não tinham braços, e quando tu estás com aquelas grandes salamaleques em relação a ti mesma e às coisas que tu deves fazer, ao colo, à quantidade de colo, e quando pensas assim, que cada um dá o que tem desde que seja o mais suficientemente fixe do mundo. Percebes que uma deficiência não é um obstáculo na maneira de cuidar e dar amor a um filho, não é? Não, nada disso. Claro. A Carlota, ainda hoje, com 4 anos, eu teria pedido para ir ao colo. Eu disse, claro que sim. Vamos nós escada acima e ela tem um calinho. Mas quando é dar o amor a um filho, eu sou daquela vertente de que o colo, como é que se diz? É infinito. Não quer demais. Exato, o colo não quer demais, abraços, beijinhos. E isso aí eu consigo dar vendo bem ou vendo mal, não é? Claro. De manhã estamos ali 20 minutos as duas só assim a dar abracinhos e tal, nem vejo as horas, que é para não me irritar, não é? Que se a pessoa está atrasada, estamos ali só... Lês-lhe histórias, por exemplo? Sim, esse é outro desafio, quando ela me pede a história, pumba, lá abre o livro, depois começa assim, a aproximar com a lupa, não é? Com o telefone, lá estou eu assim com o telefone, depois perto do gajo, já é assim, está quase a acabar, mamãe, sim, demora vezes tempo a ler, mas muitas histórias, como todos nós. Exato. Não, sim, vou lendo o que está ali, depois ela já percebeu, depois às vezes eu ponho o livro virado para mim para conseguir ler, não mamãe, mas assim eu não consigo ver, sim, mas a mamãe não consegue ler. Tens que ir mais para aqui. Tenho que ir mais para aqui, mas nada, eu consigo, leio mais lento, claro, e depois ela sabe que eu preciso do telefone para ler. Eu acho que ela acha estranho quando as pessoas não precisam de telefone para ler uma história dela. Deve achar aquilo estranhíssimo, porque a minha mãe usa o telefone. Claro, é a realidade que ela conhece. Sim. Olha, eu convido-vos agora a olhar aqui a voltinha que eu dei pelas lojas IKEA, a falar um bocadinho destes temas e sobretudo a falar do quanto pode ser difícil, em certos casos, por exemplo, convidar um amigo para ir jantar lá à casa, se o amigo não puder, por exemplo, subir umas escadas, ou se a casa for umas luzes baixas, muito românticas. Não vejo nada. Eu penso, desculpem, vai ter que ter mais romântico. Não convém ser peixe. Exato, não convém ser peixe e as luzes de vela não acendam todas as luzes. É isso, vamos ver e já vamos comentar. Há algum tipo de produto da IKEA que tu sugiras, que tu achas que seja o ideal, que facilita bastante, por exemplo, a nível de mobilidade, a adaptação de uma pessoa com deficiência? Nós temos a nossa gama Method, e a gama Method é bastante versátil do ponto de vista de medidas, de alturas, de estruturas, e aí nós conseguimos planificar algo mais acessível à pessoa. Vamos imaginar esta situação potencialmente complicada, que era, tens um colega e esse colega é uma pessoa com deficiência. E tu queres muito convidá-lo ou convidá-la para ir à tua casa jantar? Por acaso, nunca aconteceu. As minhas escadas são demasiado altas para qualquer pessoa com mobilidade reduzida ou não. Pensar a colocação dos móveis. Mas agora vou aproveitar a dica, um dia que tenha essa necessidade, vou pensar nessas questões primeiro. Combinar em outro local qualquer que se adequasse a todos nós, porque de facto minha casa não é user-friendly. Não é user-friendly. Olha, eu no trato e também, infelizmente, por as pessoas não terem muito contacto, nem muita informação às vezes, e se calhar não têm de a ter, e é difícil tê-la, mas às vezes tratam as pessoas com deficiência com
alguma condescendência, não é? Sim. Não sei, Carolina, se as pessoas chegam ao pé de ti e querem muito dar-te o braço e Sim. falar muito alto, que é uma coisa estranha que às vezes se faz com pessoas que vêm mal. Não sou surda, Exato. é só Acho que dos se olhos. confunde. Pá, eu lembro-me sempre de um rapaz que trabalhava numa loja de discos e que chegou lá um cliente e disse: tem algum disco daquele que cantou para aquele ceguinho mudo? Não é ceguinho mudo, é um senhor, pronto. Mas é a confusão, não é a confusão de tipo, toda uma confusão de conceitos e uma atrapalhação também, não é? E sentes isso, imagina, há um convívio, há um tipo de, imagina, uma discoteca, por exemplo, como é que tu te sentes numa discoteca? E é tudo igual, não é? Tudo às escuras. É tudo às escuras. Sentes que as pessoas se inibem, por exemplo, de te chamar para algum plano? Não, eu sou da Malta, portanto não tenho esses. Felizmente. A mim não me convido. Quer ser, cara. E mesmo até ao fim. Não, mas agora, eu, por ser atleta, não vou sair. Não vais beber até ao fim. Não vou beber até ao fim. Mas quando eu ia sair. Sim. Ia e ninguém me vê, agora coitada, ela agora também não vai ver bem na discoteca, não é? Eu ia para a Malta e estou lá no meio deles, claro que eles sabem que não podem estar ali a perder de vista, não é? Porque se eu saio do grupo, bem, para encontrar tu tipo ali, por cima às escuras é horrível. Mas isso é válido na discoteca, é válido num restaurante, por exemplo, olha, vamos estar ali na esplanada, tu vês logo, não vejo logo. Tenho que estar a chamar, braços no ar, gritar, que é para eu conseguir perceber. Mas preferência vem alguém buscar. Mas quando as pessoas dizem, tu vês logo, não vejo logo. São duas palavras, ver e logo. Tu logo não combina na mesma frase. Exato. Mas é mais nesse sentido. Mas eu também o meu grupo de amigos são amigas que percebem perfeitamente que eu não vejo. E então estou sempre, quando é para escolher no menu, não te preocupes que eu leio. Ok. Então lá estão a dizer, espargueta à carbonara, não sei quais. E está todo o restaurante assim, o que é que está a passar? Ele está só a ler o menu. É um ótimo serviço, assim, as pessoas ficam todas a saber o menu. A minha faz-me imenso. Pois, exato. Eu já começo a ver mal ao pé. Eu também, posso ter que pôr os óculos. Isso é uma coisa, quando a minha mãe vai, vamos às compras, mãe, quanto é que é justo? E ela, lá tenho que pôr os óculos para conseguir ver. Olha que sorte. Exato, aí está. Quem me dera poder só pôr uns óculos já está. E ler, não é? Claro. É só tirar da mala, vou pôr só aqui. Mas felizmente eu estou sempre integrada em ambientes diferentes, tenho sempre alguém, claro, não vou sozinha aventurar-me, claro. mas tenho sempre alguém que percebe e então então eu vou ajudar. Mas quando vou a outros sítios e tenho que preencher aqueles formulários enormes, tipo exames médicos, agora tenho só que preencher este formulário. Só. Com estes quadradinhos deste tamanho. Vou falhar tudo. Tenho baixa visão, não consigo preencher, se a senhora se importasse, eu dou-lhe os dados e a senhora preenche. Claro que sim. Pronto. E então aí ajuda, eu também explico, não é? Porque é que eu não consigo preencher e até agora tive sempre sucesso. Boa vontade da parte das pessoas. Tive sempre sucesso com isso. Muito bem. Que consciência é que a pessoa deve ter quando pensa numa casa? O que é que tu aconselhas? Para já aconselho o nosso serviço de design de interior. Com certeza. Mas eu acho que nós fizemos uns projetos especificamente para pessoas de uma faixa etária mais alta. Exato. Era a partir dos 65, na verdade acabámos de fazer para a Dona Graciete, que tem 73 anos. E à partida pensámos que haveria questões de mobilidade e depois descobrimos que não. Ela tem uma vida super ativa, anda na universidade sénior, portanto ela não é a pessoa mais... Pá, que nós é que também associamos já muitas coisas, não é? Temos muitos preconceitos também. E a verdade é que, de facto, a nossa população está a envelhecer, não é? Estamos a ficar com uma população mais envelhecida e por isso é mesmo cada vez mais relevante, certo, claro, começar a pensar mais longevidade nisso, e sempre que possível começar logo a pensar nisso, fazer as casas logo mais user-friendly, como diz a nossa colega. Mas essa experiência foi muito engraçada porque, no caso dela, não havia problemas de acessibilidade nem nada disso, o que ela precisava era de mais conforto, precisava de mais organização e portanto aí o foco foi um bocadinho diferente. E se fores visitar, agora quando fizeres outro Vox Pop e fores pela loja, nós fizemos 2 ambientes na loja exatamente a pensar, um para pessoas mais idosas, mais velhas, e outro para a Catarina, que é a espécie rara sobre rodas. Catarina Oliveira, Oliveira. E esses 2 ambientes nós fizemos na loja e a ideia é depois replicar nas casas delas.
e para que os nossos clientes também quando vão à loja se sintam identificados, não é? Certo. Consigam perceber, olha, a IKEA de facto consegue com os mesmos móveis, com as mesmas coisas, pensar num espaço que seja amigável. No caso da Dona Graciete, por exemplo, lembro-me que uma das coisas foi escolher uma cama em que os pés são, toda a superfície é arredondada, para não não bater com as canelas. Isso. Sabe? E a Carolina certamente também. Dá para toda a gente. Porque... Façam uma linha Graciete, né? Mas aquele ambiente, se tu tirares a comunicação toda e não souberes que é para a Dona Graciete, aquele ambiente dá para toda a gente, claro, de facto. Claro. Não é? É assim como o da Catarina, que tem algumas características, mas as questões estão nos detalhes. Se tu não também tirares a comunicação toda de que foi feito para a Catarina, exato, aquilo dá para muito mais pessoas, não é? Não vou dizer para todos, não, mas muito mais gente. Mas isso até vai ao encontro de uma ideia interessante, que é qualquer pessoa pode viver nessa casa que a Catarina Oliveira concebeu, não é? Convosco. E ainda bem, porque ela vive com um marido que não tem qualquer precisamente, claro, e agora teve um bebê, sigam a Espécie Rara sobre Rodas no Instagram, é um Instagram super interessante sobre capacitismo, não é? E sobre a história da Catarina. E isto também nos leva a crer que seria talvez mais fácil o mundo criar mais soluções, porque não iria ser um empecilho na vida das pessoas sem deficiência, não é? No mundo normativo não seria uma grande diferença, se em vez de escadas houvesse rampas. Eu muitas vezes, não estando ninguém para passar, prefiro ir pela rampa do que pelas escadas. Eu tenho o carrinho de compras. E o carrinho de bebê, e o carrinho de compras, seja o que for. Claro, é horrível. Ou a mala de viagem, sim, seja o que for. Andar com carrinhos de bebés em ou Lisboa é horrível. Ou uma pessoa que está temporariamente de muletas, por exemplo. Claro, claro. Todas estas coisas podem ser temporárias, não é? Nós pensamos sempre nas definitivas, mas também há as temporárias. Claro que sim. E o mundo devia ser mais amigo dessas eventualidades todas. Isso leva-nos um bocadinho aos princípios do design universal, que é fazer para todos. Certo, é isso. Nestes casos, destes projetos, foram feitos especificamente para aquelas pessoas e, portanto, no caso da Catarina, nós testámos as alturas das prateleiras, testámos uma mesa que ela tem. Depois, na casa dela... Só não cabe na minha casa, porque eu já queria uma que baixa então, assim nós para ela falamos poder... para ver o que é que pode ser para a tua casa. Pois é, faça um negócio já aqui. O quarto dela. Aquilo foi testado porque, apesar de nós termos muitas guidelines em que dizem que o espaço mínimo para uma pessoa passar em cadeira de rodas ou dar a volta, que é 1,5 metro para conseguir dar a volta, na verdade o espaço da Catarina não era. Era muito abaixo das guidelines todas que existem. Portanto, nós tivemos que pensar tudo de uma forma em que ela conseguisse circular, ter autonomia, não é? Chegar às coisas o mais possível, e no caso da mesa era um sítio em que ela conseguia abrir e fechar a mesa para poder passar, poder usar, e portanto tudo isso foi pensado para ela. Aquilo pode não resultar para outra pessoa em cadeira de rodas, essa também é aquela questão, não é? As pessoas em cadeira de rodas, cada uma é um caso diferente, é uma lesão diferente, e pode ter, todas as cadeiras são feitas para cada pessoa, que foi uma coisa que eu aprendi com estes projetos, é que não há cadeiras iguais, cada pessoa tem a sua cadeira de rodas, e portanto aquela mesa está na altura da Catarina, mas se fosse outra pessoa, teríamos que sempre que ajustar. Mas se não soubermos para quem é que vamos projetar, não é? Se for uma coisa mais ampla, eu acho que é interessante, então aí temos que ir pelo design universal, não é? Para tentar o máximo de pessoas. Em que podemos ter, no caso das cozinhas, bancadas que sobem e descem, as tais torneiras com sensor, por exemplo, uma pessoas que não consigam agarrar num manípulo ou abrir torneira. Depois, o que é interessante quando se pensa nessas soluções, muitas vezes é negligenciada a estética das coisas. Basta ir, sei lá, a uma loja ortopédica, por exemplo. Assim, os sapatos são sempre horríveis. Mas há necessidade de serem tão horríveis. Acho que isso agora já está a mudar um bocadinho. Eu acho que sim, tem vindo a mudar, finalmente. É verdade. Mas durante muito tempo era quase como se, pronto, a estética aqui é boa, mas o que interessa é a funcionalidade das coisas. A ti interessa-te a estética, tendo 10% de visão, como é que tu te relacionas com a estética dos objetos? Sim, eu sou... Ou seja, tu queres ter uma casa... Não, a minha casa agora é engraçado. Isto parece que isto foi combinado. Eu deitei os meus móveis todos fora e só comprei IKEA. Meu Deus, convidámos a pessoa certa para este podcast. Estou a falar sério, é tudo, parece que estou patrocinado para cá. É tudo IKEA. E o mais engraçado é que eu, com 10% de visão eu consigo ler
consigo montar móveis IKEA. Uau, Os ok. armários não, tem que vir alguém porque não esqueçam. Mas Móvel- isso, Sim, coisas é que possível tenham a qualquer muitas gavetas, pessoa. muitas Sim, portas, também e não me meto coisas nisso. Sim. enfim. Isso não tem a ver com a tua Mas visão. não sou só eu, é para todos. É um jeitinho É que uma para pessoa não tem, pronto. Mas os outros, tipo aparador, estantes, Uhum, enfim, sim, isso sim. eu consigo montar tudo sozinha, porque até as instruções são feitas para qualquer um conseguir sim. entender E não o que tem é que- palavras, o que é que é está ali. tudo- É tudo pois é. muito com os desenhos. Claro que tem o telefone, aumenta ali, ok, parafuso, não sei quantos, qual é que é. E, por exemplo, ontem estava a montar um brinquedo da Carlota, uma casinha. Uhum. Bem, eu para entender o primeiro passo, fiquei tipo meia hora a olhar para aquilo. Só para pôr encaixar umas coisinhas que não estava a perceber, porque é tudo muito pequenino. Muito pequenino, claro. Mas os do IKEA são bonecos enormes para toda a gente perceber porque não tem texto Pois. e Não é por são acaso. ótimos, mas a IKEA tem o design, o próprio design adapta-se a imensos estilos, a imensas coisas, verdade. depois tem tudo de cores diferentes. Uhum. Não é só porque eu vejo mal que vou ter tudo horroroso, não é? Exato, Não faz sentido. claro, claro. E mesmo mesmo um cego, uma pessoa cega, não está a ver as coisas, mas sente como é que as coisas estão e sente como é que está o ambiente à volta. E então, mesmo que não veja como é que é, para já consegue pôr com as mãos, percebe como é que é o candeeiro, como é que é a estante e tem uma percepção do que é que está ali, mesmo que não saiba qual é a cor. Mas mesmo o design faz diferença mesmo para quem não vê. Uhum. Consegue-se aliar estas duas coisas, Sim, com essa eu acho funcionalidade que com um bom design de produto, sim, é completo, não é? Uhum. Acho que se consegue. E na IKEA acho que há esse cuidado. Nós agora temos uma gama nova que já é pensada para as pessoas mais velhas, mas que qualquer pessoa pode usar, não é? Que é uma barra para pôr na banheira, por exemplo, mas que é um toalheiro. Sim, preciso Pronto, disso. não é? Um toalheiro. Começa a haver Vai artigos. haver e precisamos todos das mesmas coisas. Começa a haver Sim, artigos, sim, para sim. já é isso, é integrar isto e se calhar deixar de ser visto como uma coisa que é para velhinhos e passa a ser uma coisa que para sim. todos, né? Claro que sim, sem dúvida. Acho que sim. Acho que é uma lição para o mundo todo, não é? Se adaptar um bocadinho mais a estas particularidades todas. Margarida, só não falámos aqui de uma coisa que eu queria muito que falasses, que é dos projetos sociais da IKEA e, por exemplo, se fizeram coisas com a Santa Casa, com o lar da Santa Casa, e lá estávamos outra vez a falar das necessidades das pessoas mais idosas e os lares são sítios onde ninguém quer ir parar lá, pronto, a verdade é essa, não é? De forma geral, mete-nos medo, não é? Nós Sim, não queremos sim, deixar sim. a nossa casa, que é o sítio onde nós nos sentimos mais confortáveis, e também Sim. há certas descrições algo dantescas de alguns finais de vida, e nós queremos conforto, autonomia, essas coisas todas. Como é que foi esse projeto? Esse projeto surgiu, pronto, era um projeto social. E esse projeto havia grandes necessidades de arrumação e havia grandes necessidades de conforto. Portanto, aquilo era um espaço bastante branco, bastante sem personalidade, digamos, e bastante frio. E a ideia foi usar soluções de home furnishing nossas para tornar o espaço mais agradável, mais confortável e também dar alguma alegria, não é? Levar cor. As Isso é tão cores importante Sim. e tão negligenciado e às vezes tão simples de resolver. Sim, e às não é? vezes simples, não, foi muito através de têxteis, de alguns objetos de decoração, de molduras, espelhos. Os têxteis aqui é sempre um objeto que consegue transformar um espaço, sim, não é? claro. E levar essa cor para aqueles espaços mais frios. As poltronas, por exemplo, escolher poltronas que são mais confortáveis, mas que também têm, não é só a textura, mas também a forma, os braços serem mais altos, facilitar a pessoa sentar-se, levantar-se, transferir, por exemplo, a uma cadeira de rodas, portanto, ser fácil e estável. Por isso os objetos foram escolhidos com este cuidado, não é? Transformar um espaço assim mais frio, uma coisa mais quentinha. Mais quentinha, sim. É isso mesmo. Temos de terminar, Carolina, deixa a tua mensagem para o mundo, tu que ainda por cima és mental coach, de atletas e tens essa história de vida e de facto tens em ti, penso eu, que de uma forma quase natural essa força e essa capacidade de comunicar que demonstraste ter, um mundo para que haja menos capacitismo, para que as pessoas se compreendam melhor, se tenham mais em conta, não condescendam tanto, mas também não sejam umas brutas. O que eu diria em primeiro lugar é que de forma alguma é uma deficiência ou uma incapacidade que define a pessoa
como um todo, não é? Não é por ter qualquer coisa, ser mais velha, ser mais nova, ser isto, ser aquilo, não ver bem, ver muito bem, enfim, estar num cadeira de rodas, nada disso define aquela pessoa e não é, nem sequer é justo ter que excluir aquela pessoa só porque nós achamos que ela não vai conseguir fazer alguma coisa, porque nós temos aquele rótulo de pessoas daquele género que não conseguem, que não querem, que não gostam, enfim, e passa muito por uma abordagem não julgar a priori, tentar, enfim, perguntar, assim, olha, eu imensas vezes, e as pessoas perguntam, olha, eu sei que tu tens 10%, o que é isso, como é que tu vês, precisas de ajuda para quê, o que é que tu consegues fazer, o que é que não consegues, e perguntar sem julgar e sem estar ali para criticar, mas de um lugar de empatia, de, olha, gostava imenso de te ajudar, não sei como, diz-me tu como é que isso faz, e tentar incluir toda a gente num bolo que é, enfim, hoje o mundo de hoje em dia é um desafio enorme, mas não estar a criar julgamentos sem conhecermos realmente aquela pessoa. É isso mesmo, acho que sim. Colocarmos nos sapatos dos outros, temos curiosidade real e preocupação ativa, não é? Acho que sim. Muito obrigada, foi incrível esta conversa. Obrigada a ambas. Relembro que há mais episódios do Igualmente disponíveis para ouvirem e para verem no Spotify e no YouTube, mas calma! Isto acabou, mas não vão já correr para o vosso scroll infinito nas redes sociais. É que no próximo episódio vamos falar sobre influencing com alguém que talvez vocês sigam até nas vossas redes sociais. Não percam. Até lá.